Olá, sejam muito bem-vindos aqui a essa videoaula. Nós vamos falar sobre o conceito pulsional e as demandas de amor, tudo isso que gira em torno do amor, como de certa forma a gente vai entender e buscar através desse percurso, examinar aquilo que o próprio título traz, examinar o conceito pulsional e a sua relação, então, com as demandas de amor. A gente sabe que a sexualidade humana, para a psicanálise, ela não é regida pelo instinto, portanto, é regida pela pulsão, por isso que nos cabe, então, fazer esse percurso um pouco detalhado sobre o funcionamento da pulsão e as suas influências também no campo do amor. Existe um aforismo lacaniano muito conhecido, não existe relação sexual. E quando Lacan fala isso, na verdade ele não está negando a existência do ato sexual propriamente dito, mas ele quer dizer que não há, de certa forma, uma proporção entre os sexos. Ou seja, não há uma proporção nessa união. Então, por isso que nos faz interessante entender essa busca do sujeito em torno de alguma coisa, como isso se desdobra, então, no seu campo afetivo e como que, de certa forma, traz sempre aquele traço relacionado à falta ou à insatisfação. Então, ao longo dessa investigação, nós vamos entender todas essas demandas do amor, entender que ela se localiza entre o registro simbólico e o registro imaginário, sendo que isso é produtor de sentido. Isso que é essas demandas de amor é aquilo que, de certa forma, produz um sentido por essa busca. O amor faz, de certa maneira, o sujeito, então, crer numa ilusão de uma concepção sexual, de uma completude ou de uma satisfação plena. Muitas vezes faz com que o sujeito, inclusive, por causa de todas essas demandas, coloque o amor também sobre a condição de necessário. Nós vamos iniciar, como já dissemos, esse percurso, claro, exploramos tudo aquilo que o Freud também nos coloca em relação às suas descobertas em relação a, ao desenvolvimento humano, à psicossexualidade propriamente dita. A gente sabe que dessas inúmeras contribuições que Freud nos trouxe acerca do ser humano, de seus comportamentos, das suas ações, a mais notável, claro, diz respeito então ao campo da sexualidade. Campo que até hoje ainda gera muitas doses de incompreensão, devido ao impacto que muitas vezes essa temática provoca. Existe uma obra freudiana que está ali na Conferência 20 de 1917, que é super interessante, quando Freud, então, começa a argumentar, e veja bem que nós estamos falando aí de um período de talvez 12 anos a partir do momento que ele escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, porém com as suas várias reedições, mas em 1917, na Conferência 20, o Freud, então, busca argumentar sobre a impossibilidade da representação psíquica da diferença anatômica entre os sexos. Ele começa a perceber que existe uma forma de representação distinta para o menino e distinta para a menina, visando assim, então, realizar uma descrição da vida sexual, então, dos seres falentes. Então, para quem não conhece essa obra, fica já a primeira dica, Conferência 20. E o Freud vai extrair uma conclusão super bacana a partir disso. Ele vai dizer que aquilo que é sexual seria, então, da ordem do impróprio. Portanto, a gente vai, então, começar a pensar o sexual como algo que reúne uma referência em contraste ao sexo, né? A busca de prazer, a função reprodutora e as características de algo que é impróprio, que deve ser mantido secreto. Por isso, tantas coisas orbitam, giram em torno da sexualidade humana. Por isso,
muitas pessoas, de certa forma, têm uma dificuldade da manifestação sadia ou da manifestação em relação ao próprio desejo, disso que gira em torno da sexualidade. Nós vamos entender um pouco desse processo, vamos entender como que existem elementos, alguns pontos que criam fixações e criam repetições também na vida do sujeito e faz com que eles fiquem talvez ali buscando, orbitando em torno de alguma coisa que ele acredita que representa aquilo que ele demanda. Então, ao realizar essa definição do sexual, então, como ordem do impróprio, Freud oferece uma possibilidade, então, de interrogação a respeito da sexualidade. Uma interrogação que, lógico, nos direciona a pensar a sexualidade para além do discurso biológico. Não podemos pensar somente por essa via, né? Precisamos pensar pelas ciências sexuais, ou seja, pensar o sujeito para além dessa sexualidade biológica, mas também levar em consideração as produções culturais, históricas e principalmente as subjetivas. E a gente sabe que essa possibilidade, então, de discussão, esse diálogo, nos oferece, então, uma abrangência maior da aprendizagem sobre essas diferenças, sobre as relações de gêneros, das multiplicidades de formas de relacionamento que é possível através da sexualidade. Como cada sujeito nessa sua constituição vai encontrando formas, maneiras, vai se identificando, vai introjetando, vai se espelhando, de certa forma, em várias situações que permite essa polissemia, ou seja, essa diversidade de sentidos que a sexualidade pode ter. E principalmente através dessas ciências sexuais, a gente vai questionar sobre as finalidades reprodutivas, maternais, paternais, dentre outras práticas também que acabam envolvendo a sexualidade que a gente encontra nas nossas diversas formas de subjetivação hoje na contemporaneidade. Então, visando essa compreensão acerca da sexualidade, sempre para além da ciência sexual puramente biológica, o Freud arquiteta então a sua teoria da sexualidade, inserindo nessa sua conceituação termos fundamentais para a psicanálise, os termos fundamentais como o inconsciente e também o conceito de fantasia. Esse segundo momento do conceito de fantasia, eu acho super interessante nós remontarmos aquela cena em que o Freud abandona, então, a chamada teoria da sedução, quando ele começa a perceber que várias daquelas suas pacientes, daqueles casos que ele acompanhava em torno da histeria, relatavam, de certa forma, uma espécie de abuso, de agressão ou de desejo propriamente dito pelo pai, e ele começa, então, a se interrogar, mas será que todos os pais, de certa forma, seduziram as suas filhas? E ele começa, então, a partir disso, perceber que existe uma coisa muito importante para nós da psicanálise, que é o conceito de fantasia. Muitos daqueles relatos que ele escutava, levamos em consideração aqui agora o conceito do inconsciente, todas as manifestações que ele tem, mas vários daqueles relatos que ele ouvia das histéricas não condiziam à realidade propriamente dita. O que era essa coisa que não condizia à realidade, mas que fazia com que essas histéricas acreditassem de fato nessa história ou nessa representação, e isso incidia sobre, então, os seus sintomas. E aí surge o conceito de fantasia, que também vamos abordar aqui. Então, assim, a teórica freudiana finda que o termo sexualidade não se reduz ao ato sexual, e sua função não se esgota no objetivo da perpetuação da espécie. Ou seja, a sexualidade não responde somente aos estímulos e aos fins biológicos e fisiológicos. Nós temos, então,
a sexualidade não regida a partir dessa concepção freudiana, uma sexualidade não regida pelos instintos, mas sim uma sexualidade pulsional. Logo, então, nós temos então com efeito que a teoria freudiana da sexualidade pressupõe a existência primária de uma atividade sexual pulsional e fantasística. Por isso, nós vamos buscar compreender um pouco mais detalhadamente e explorar esse conceito pulsional na obra freudiana. A pulsão, der Trieb, que é o corrente da língua alemã, faz o seu primeiro aparecimento ali no projeto para uma psicologia científica, o projeto de 1895, em algumas correspondências também. Eu poderia localizar agora o manuscrito G e o manuscrito F, que são as correspondências que o Freud mantém com Fliess, e também lá nos estudos sobre a histeria, que leva a gente a refletir, então, claramente esse divisor de águas entre a sexualidade humana e a vida sexual, então, de outros animais. Garcia Rosa, um grande teórico, ele diz que nos textos iniciais, Freud, de certa forma, utilizava de forma substitutiva os termos pulsão, excitação pulsional, moção de desejo, estímulo pulsional, excitação, o que, de certa forma, dificultam para alguns leitores essa localização, de fato, da origem ou da gênese do conceito de pulsão. Então, em meio a toda essa imprecisão terminológica, jamais se empregou como sinônimo o termo pulsão e instinto, né? Da Trieb e instinct. Então, esses termos nunca foram usados, apesar de certa forma, causarem uma certa confusão. É super interessante como que, na verdade, o Lacan vai, então, resgatar toda essa questão, tudo isso que gira em torno da pulsão, justamente por toda essa situação. Resumidamente, a gente pode pensar que pensar o conceito pulsional e as demandas de amor é uma descrição de um ato analítico, porque é necessário a gente explorar todo esse tema que vai ser aqui proposto. Vamos ter que explorar a singularidade que surge em cada caso, em cada situação que nós acompanhamos para entender todas essas influências. Então, como já disse, Jacques Lacan, que vai resgatar essa diferença conceitual entre pulsão e instinto, vai dizer que não são isso a mesma coisa, porque senão isso dificulta e barra a compreensão da singularidade e da inovação daquilo que Freud traz para a gente, então, como conceito pulsional. Então, instinto vai dizer mais sobre a fisiologia, sobre a biologia, e a pulsão vai dizer claramente mais sobre a singularidade, sobre a particularidade, sobre aquilo que cada sujeito, de certa forma, busca. Nós vamos entender como isso funciona, de certa forma, mais claramente. A gente pode perceber que, por exemplo, nas espécies animais, o mecanismo, então, instintual se manifesta pelo desencadeamento das funções biológicas ou comportamentais, de acordo com padrões já estabelecidos, já definidos pela hereditariedade genética da espécie, e geralmente isso vai permanecer imutável. O instinto, então, ele sempre visa objetos específicos e não aceita substitutos para esses objetos, né? E algo que já, de certa forma, é promovido e pré-determinado pela genética. O instinto, então, sempre se refere à conservação e ao pré-determinismo da genética. Já
ao longo do percurso freudiano, a gente vai se deparar com uma sexualidade que apresenta, então, manifestações totalmente diferentes das manifestações que a gente encontra, então, no reino animal. Uma sexualidade marcada pela singularidade do sujeito, com traços que indicam, então, a influência da subjetividade e da experiência constitutiva, ou seja, aquilo que o sujeito vai construindo em sua relação com o desejo. Em 1905, então, lá nos 3 ensaios, o Freud transmitia que a sexualidade humana ela é pervertida em relação à sua função biológica da reprodução. Ou seja, alguma coisa nesse caminho não faz com que, de certa forma, o instinto, as necessidades fisiológicas, como no caso de outros animais, seja determinante. Por isso que ele fala que a sexualidade humana ela é pervertida em relação a essa função de reprodução. Garcia Rosa, mais uma vez, diz que a pulsão sexual ela visa não é a reprodução, mas sim a satisfação. Por isso, vamos entender os caminhos da pulsão e essa busca que ela faz em torno desses objetos. Assim, acreditamos que a sexualidade humana é parte integrante da cultura e não da natureza, pois o instinto ele é universal e submete todos os membros de uma espécie ao mesmo padrão comportamental. E na sexualidade humana, claramente, nós não assistimos isso. Então, a pulsão carrega em si os traços da singularidade e nos faz, então, humanamente distintos e cada qual em sua forma, em sua relação, em sua demanda pulsional e de acordo com a sua, então, experiência constitutiva. Então, diferenciando-se de todas as teorias que existiam até ali, o Freud, então, arquiteta essa teoria da sexualidade com esse novo cenário e com o conceito fundamental da psicanálise, o conceito do inconsciente, e visto que as fantasias, então, presentes ali durante a constituição infantil, da sexualidade infantil, não pertencem à esfera consciente. Elas não são falsas nem verdadeiras. Para tal, é necessário a gente compreender, então, aquilo que o Freud denomina de realidade psíquica. É isso que ele começa a constatar nas histéricas, que começam a fazer os seus relatos, e ele começa a perceber essa questão. A realidade psíquica de cada sujeito deve ser sempre levada em consideração. A sexualidade freudiana, então, dessa forma, articula-se ali no inconsciente, ela não se fundamenta em processos bioquímicos visando a reprodução da espécie e ela não é baseada também no instinto, tendo exigido, então, a criação de uma outra categoria, a pulsão, para poder a gente realizar e localizar todas essas articulações. Enfim, a sexualidade do falante que se estrutura através do significante. Nós já retomamos num próximo vídeo, onde vamos abordar agora de maneira mais direta as definições do conceito pulsional a partir então de Freud. A gente já se encontra em breve.